Deva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então agora nós são 7 horas, então até às 7 horas e 10 minutos nós manteremos, então, aí os Jotas Védicas em andamento, tá, pessoal? Um minutinho aqui, estou com aqui prontinho. Olha só, a questão que está sendo colocada aqui no primeiro verso, assim, ela é fundamental na hora de entender como que funciona a fé humana. Aqui é uma análise empírica do sistema de fé, de como a fé, o sistema de fé, ele é projetado na humanidade. De acordo com o tipo de relação que o ser tem, acho que tem um telefone aberto aí, se eu não me engano, viu? Observem aí, pessoal, quem tiver com o telefone aberto. De acordo com a fé, de acordo com a forma como a pessoa vive, o ambiente onde ela vive, a fé vai ser moldada, relacionada, né, a esse aspecto. Então, a fé, ela tem um processo que ela é influenciada pelo meio em que ela vive, tá? E a fé, ela não é um sistema muito seguro de espiritualidade, não, tá? A fé, inclusive a fé, ela depende, como eu falei, né, como foi falado no verso aqui, depende da modalidade, depende do ambiente. Por exemplo, você nasce lá num país islâmico, possivelmente você terá fé, né, no Corão. Se você nasce nos países ocidentais, possivelmente a sua fé será na Bíblia. Se você nasce na Índia, possivelmente você terá fé no hinduísmo. E se você nasce na China, possivelmente a sua fé será no budismo, etc. Então você vai ter a fé de acordo com o condicionamento social, cultural onde você nasce. E aí, com isso, a gente vê que a fé é volátil e não é exatamente aquilo que nós estamos buscando em termos de entendimento da realidade. O que a gente está procurando é compreensão. A compreensão é melhor do que a fé. A compreensão, ela estabelece a coerência, né, permite com que a pessoa compreenda, e por compreender já não há mais necessidade de fé, porque a compreensão ela é superior à fé. A fé, ela é volátil, você pode mudar de fé. Um muçulmano pode virar um cristão pode virar um muçulmano. Um hindu pode se transformar no muçulmano, um muçulmano pode se transformar no hindu, e um budista e vice-versa. Então, a fé, a gente verifica que ela é volátil. Não exatamente volúvel, mas volátil. Porque uma pessoa que tem fé, ela não é volúvel, ela acredita muito naquilo, mas, eventualmente, ela pode migrar de fé, então ela vai passar a acreditar muito em outra coisa. Então, a fé, ela não é volúvel, ela é estável, no sentido de que ela tem consistência secundária, mas ela é volátil, ou seja, ela pode ser modificada, tá? Então, tem esse problema aí, tá? A compreensão é estável. Por exemplo, há sistemas de religião que estão fundamentadas na guerra, na violência, no princípio de poder. Normalmente, esses sistemas de religião vêm dos ambientes onde há pouco elemento fogo, biologicamente falando, há pouco elemento água. Em lugares onde predomina o elemento fogo, a mentalidade, a psique do nativo local vai desenvolver uma ideia de Deus baseada no princípio de poder, portanto, guerra, fogo, né? Guerra. E aí nós temos os livros que vêm dos desertos, dos povos dos desertos. Normalmente a teologia praticada, ensinada por esses povos, inclui um Deus guerreiro. Aí nós temos o Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Alá, o Grande, o Poderoso, e por aí vai. São considerações teológicas que são fundamentadas, baseadas no meio local, onde essas considerações são formatadas. Portanto, o elemento fogo está predominante. O deserto predomina o fogo, o elemento água está carente, está ausente. Então, logo, a ideia de Deus vai ser fundamentada no fogo, portanto, na guerra e no poder. Os lugares onde você tem um predomínio de elemento água, então aí você vai ter um princípio de Deus mais feminino, mais maternal, mais compassivo. Então, esses são mais flexíveis. Lugares como, por exemplo, o ambiente onde a cultura védica floresce, é um ambiente com muita água, muitos rios sagrados, as pessoas vão aos rios para se banhar e fazer orações. Aí você tem um Deus, uma característica feminina, maternal. Então você tem muitas deusas, você tem o princípio feminino, a Shakti, e o próprio Senhor Supremo tem uma característica feminina. Não é efeminado, é diferente, tá? É feminino, ou seja, maternal.
e o que a gente observa é que todos os seres que evoluem, eles, então, mostram, no final das contas, um princípio compassivo maternal. Portanto, o que nós observamos é que tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. Dentre as fés fundamentadas, baseadas no princípio biológico, dos elementos que predominam no local, parece que aquelas fés que se fundamentam no elemento água, eles apresentam uma capacidade maior de assimilação, são mais flexíveis, né? E são mais moldáveis, vamos dizer assim. Portanto, elas apresentam um grau de nível intelectual e de percepção superior por conta do processo da compaixão em que elas realmente, no final, apresentam. Então, o segundo verso vai informar que de acordo com, né, assim, a modalidade, seja no modo da bondade, da paixão ou da ignorância, as religiões ou as fés vão aparecer no contexto final, como é o que a gente está mencionando aqui inicialmente, mas aí menciona um outro detalhe aqui. Aqueles que adoram, os homens que, no modo da bondade, adoram os semideuses. Então, isso, nesse contexto aqui está falando semideuses. Quando fala semideuses, essa tradução ela não é muito boa, porque ela vai jogar nossa mente lá nos gregos. Tá? E os gregos que inventaram essa palavra de semideuses. Então, nossa mente vai ficar achando que a gente está falando da mitologia. Isso atrapalha. A terminologia védica é suras, seres divinos, ou divindades, o que seria o equivalente de civilizações nível 6 na escala Kardashev, ou chamado pós-humanos, né, ou civilizações muito evoluídas. Então, os que estão no modo da bondade sabem que o entendimento do universo que existem níveis superiores de existência. Então, eles vão para essas realidades que superam essas existências, tá? Semideuses é uma criação dos gregos, dos povos que não tinham cultura de conhecimento de precisão. Então, baseado na intuição intelectual, se criou a ideia de semideuses. Aí já são religiões do modo da paixão, onde eles vão adorar entidades criadas pelo meio social ou projeções de seres muito poderosos, tá? Aqui no verso está dizendo que eles adoram os demônios, outra palavra complicada de ser utilizada aqui. Então a gente tira o conceito demônio e aplica o conceito asura, que significa seres poderosos, políticos, sabe, assim, gente importante, atores famosos, sabe, Michael Jackson, toda essa, né? Eu gosto muito do Michael Jackson, inclusive, mas tem pessoas que adoram realmente, assim, tem ídolos, né? Essa coisa toda. Porém, o que acontece? Quando um ser no modo da paixão, ele adora, quando se diz adora, significa que ele faz dessas pessoas a referência de vida. Então, eles se tornam dedicados à política, enfim, eles querem ao futebol, enfim, eles querem encontrar uma posição de importância. Então, é o modo da paixão. Normalmente, eles renascem entre pessoas poderosas, ou asuras, que não tem a ver com demônios, né? Não é necessariamente demônios, tá? São apenas seres que não pontuam como referência absoluta a questão Deus. Tá? Eles querem simplesmente assim, reforçarem a posição deles dentro do mundo. Eles querem ser poderosos, querem ser importantes, querem ser famosos. Esses são os asuras, mas não são demônios. Tá? Eles são apenas asuras, ou seja, eles apenas não entendem o princípio superior da existência. Então, vamos fazer esse ajustezinho, essa atualização aí, porque senão você fica no passado e você não consegue se atualizar. Então, esquece a ideia de demônios e foca no conceito de Asura, que é muito mais sofisticado e superior, facilita o entendimento. Tá? No final das contas, ele está dizendo aqui que aqueles que estão no modo da ignorância adoram fantasmas e espíritos. Olha, gente, existem 3 modos da natureza material. Tamas, rajas e sattva. Começa por aqui, tamas. Tamas são os estados primitivos, tá? Então, se você vai, por exemplo, lá entre os índiozinhos na floresta, eles estão praticando religião em modo tamas. Então, eles adoram os espíritos da floresta, o espírito da natureza, o espírito tal. Então, essa religião intuitiva, biológica, natural, ela é uma religião que ela é religião, ela é fé, porém, ela é primitiva, porque ela não tem estrutura filosófica capaz de sustentar de maneira definitiva
todas esses processos de adoração, ou seja, não há um sistema organizado de filosofia para indicar. Existe uma intuição poética, existe uma intuição biológica, mas não existe um sistema teológico, filosófico para explicar o sentido geral da existência. Então, sempre vai remontar às mitologias naturais, como, por exemplo, primeiro era fulano de tal, que conheceu o vento e que fez amor com o vento e que caiu uma semente, que brotou um rio e tal. Então, são formas muito primitivas de explicar a realidade que não são boas, não, porque elas funcionam, elas mantêm muitas sociedades coexistindo. Mas isso não é o suficiente para dar uma explicação objetiva em termos de realidade, porque as coisas existem. Então, são religiões mais simples. Essas religiões mais simplificadas são chamadas religiões do modo tamas, que elas estão relacionadas com a natureza e com os processos primitivos. Então, é a observação do homem com a natureza. Aí você vai ter todo esse sistema de religião fundamentado nesse contexto. Tá? Não quer dizer que não sejam religiões. Como o próprio Cristo está admitindo aqui, são religiões. Elas são funcionais, elas levam um ser à espiritualidade, porém elas são primitivas, apenas isso. Tá? Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são perfeitas. E, como o Cristo está dizendo, o jogador ou o praticante vai se encaixar de acordo com o coeficiente que ele tem de entendimento daquilo que significa a meta última da vida. Tá? Para isso, nós estabelecemos a SEVA com o objetivo de proporcionar para os buscadores uma ideia tamas, o tama, que é a ideia superior do conceito da questão da existência e do princípio Deus. Tá? Então, por isso nós temos Sociedade de Estudos Védicos Avançados. Então, é um nível de compreensão que exige atualização. Tá? E essa atualização ela é muito bem elaborada no Teorema dos Sonhos. Nós vamos apresentar para vocês em breve. Tá bem? Namastê, Hare Krishna. Eu vou, então, passei aí 2 minutinhos, mas estou dentro da perspectiva. Tá? Muito bem, então, eu fico por aqui.